Queridos, deixa eu ligar aqui, né? Primeiro, isso. Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Eduardo Troiman e tem sido um privilégio participar aqui da IBB e fazer parte dessa família e ajudar na área de educação cristã e outras áreas aí. Tem sido um privilégio. Queridos, nós estamos falando desde hoje de manhã sobre santidade. Nós passamos um mês falando sobre o fruto do Espírito e hoje pela manhã o pastor Roberto, ele com muita excelência falou desse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você não estava hoje de manhã, eu aconselho você a ir lá dar uma olhada na internet e ouvir a mensagem que foi realmente muito boa e vai ser importante aqui para aquilo que a gente vai falar hoje, porque nós vamos continuar falando de santificação. Esse é um assunto que eu gosto muito porque é um assunto difícil. E ele é um assunto que pode ser muito teórico e pode ser muito prático. E essa aí que é o nosso desafio. Se você tem sua Bíblia com você aí, o teu celular, o teu tablet, abre comigo lá em 1 Pedro 1. Nós vamos ler juntos, bem bonitos, do versículo 13 ao versículo 16. Abre comigo lá ou acompanha na tela. 1 Pedro 1, versículos 13 a 17. Diz assim, lê comigo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Versículo 16 diz, pois está escrito, fala comigo, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor é santo e nós somos pecadores, Pai. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem pecado, que não é pecador, Pai. E o Senhor é esse Deus todo-poderoso e santo, Deus. Nós queremos ser como o Senhor é. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas agora. E, por favor, me use. Esqueça quem eu sou e apenas me use como instrumento para passar aquilo que o Senhor quer falar a esses meus queridos irmãos e irmãs aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos isso. Amém. Queridos, há alguns meses atrás, eu enviei os meus 2 filhos para um acampamento de verão. Talvez alguns de vocês tenham feito a mesma coisa. Eles passaram vários dias lá, acho que eram uns 4 dias, se divertindo muito. Eles aprenderam muito, eles curtiram a valer. Quando eles chegaram em casa, eu perguntei para o meu filho de 7 anos, o Samuel, eu perguntei o que ele mais havia gostado naquela semana toda. O Samuel não hesitou. Sabe o que ele disse? Ele disse que foi pular no Lago Barrento. Passar por um labirinto nojento de lama e correr no meio da mata no enduro e ficar todo sujo. Gente, se você tem filho, alguém já mandou filho para acampamento já? Aqui? Sabe o que eu estou falando, né? Se você já mandou seu filho para um acampamento desse, você conhece o sentimento que é quando eles chegam em casa, você abrir aquela mala, pedindo a Deus que tenha sobrado alguma coisa, certo? Falou assim, que tenha sobrado alguma coisa que... Gente, cá entre nós, o fedor absurdo. As roupas impregnadas com aquele cheiro que eu não sei do que era, não dá para traduzir em palavras. Gente, naquela semana, foi necessário lavar a roupa deles assim, tipo, 3 vezes, pelo menos. A água da máquina, ela saía de uma cor assim que eu não vou nem te falar do que era. Mas o pior não era a roupa. Os meus filhos fediam também. Era difícil, eles precisaram naquela semana, sem brincadeira, naquele dia que eles chegaram, eu acho que eles tomaram uns 3 banhos. Mas não bastava eu olhar pro meu filho e falar, filho, vai tirar essa craca aí, vai no banheiro, vai se lavar. Não dá, você não faz isso com uma criança de 7 anos e fala, vai no chuveiro, toma banho e sai limpinho, aí você vai estar pronto para a sua cama.
eu tive que literalmente entrar no banho com ele, esfregar ele com esponja, lavar o cabelo dele umas 2, 3 vezes, aí até que finalmente o meu filho estava pronto para deitar na cama limpinha dele e descansar daquela semana maluca. Sabe o que é interessante? Queridos, de maneira semelhante a isso, nós precisamos estar limpos da nossa sujeira, se nós queremos entrar no nosso quê? No nosso descanso eterno do nosso Pai, que é totalmente limpo. A palavra de Deus, ela afirma lá em Hebreus 12, no versículo 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você percebe o problema aqui? Você percebe que nós, pecadores, temos um baita problema? Olha lá o texto de Hebreus 12, o versículo 14 comigo. Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, você e eu não veremos o Senhor. Problema, hein? E aí? Nós temos que nos esforçar, ou nós nos esforçamos para ser santo, porque, como lemos anteriormente, Deus é o quê? Santo. Mas também porque a busca por santidade é a característica que revela quem são os santos de Deus. O que demonstra que você realmente é um cristão é o seu crescimento constante. Você continua crescendo ou você estagnou nesse crescimento? Porque em Cristo eu fui salvo, ou seja, posicionalmente eu já sou santo. Deus olha para mim e falou: o Eduardo é santo. Então, porque em Cristo eu já fui salvo, e eu sei que futuramente eu serei o quê? Completamente santo, longe do pecado. Você consegue imaginar isso? Não dá vontade de dar um glória a Deus e dizer: Senhor, eu vou estar longe do pecado, longe da presença do pecado. Então, porque eu sei que eu sou santo posicionalmente e eu serei santo no futuro, então eu busco progressivamente essa santidade. É sobre isso que nós queremos conversar essa noite. O processo de limpeza que o Pai Celestial requer de nós, sim, mas também que Ele está profundamente envolvido. Ele está lá no chuveiro, limpando, tirando a tua craca. Como o teólogo John Piper disse, ele disse assim: na salvação, Deus tira você da lama. Na santificação, Deus tira a lama de você. A palavra santificação, ela significa separação para uso exclusivo. É isso. É de maneira bem simples, é o que o pessoal do apoio fez ao colocar essa caneca aqui, ó. Tá vendo? Para que é essa caneca? Para uso exclusivo do pregador da noite, certo? Você viu que tinha até um plástico nela aqui? Porque era exclusiva, não era para você. Você não podia chegar aqui, era para mim, né? E essa caneca que ela foi santificada para mim. É um objeto santo, pelo menos num certo sentido, certo? Né? Eu sei, alguns de vocês que são mais imaginativos, se a caneca é santa, então dentro tem o quê? Água, o quê? Não, é só água mesmo, tá? Isso é outra história. Mas não é água benta também, tá? Eu preciso, no entanto, começar fazendo algumas observações importantes sobre a santificação, tá? Sobre essa doutrina fundamental do cristianismo, que é a doutrina da santificação progressiva. A nossa teologia, a teologia batista, ela entende que a santificação é uma obra de Deus em nós,
através do agir do Espírito Santo, onde cada um de nós, cada cristão está envolvido ativamente e é responsável. Eu vou repetir, a santificação é uma obra de Deus em nós, através do agir do Espírito Santo, onde cada cristão está ativamente envolvido e responsável. É preciso deixar bem claro aqui que nós, como batistas, nós divergimos um pouquinho de alguns pontos de vista de irmãos muito queridos na fé, mas que isso de maneira nenhuma nos torna inimigos. Por exemplo, nós divergimos do ponto de vista de alguns dos teólogos liberais, que acreditam que a santificação, ela não tem efeitos reais no cotidiano. Nós cremos que a santificação, ela é ativa, ela é percebida e que ela resulta sim em transformação de vida, de sociedades e de povos. Outro ponto de vista que nós divergimos é a forma como nossos irmãos pentecostais e neopentecostais enxergam a santidade. Nós não associamos a santificação com o exercício dos dons extraordinários. Nós não cremos que você é mais santo do que eu à medida que você desenvolve ou recebe dons como cura, milagre ou línguas. Uma prova disso é quando você vê lá a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas ele diz que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. O terceiro ponto de vista que nós divergimos é o ponto de vista daqueles que alguns chamam dos perfeccionistas. Alguns creem que nesse mundo é possível chegar a um nível tal de santidade, um nível tão grande de santificação que você simplesmente para de pecar. Você não peca mais. Gente, sinceramente, por mais que eu gostaria que isso fosse possível, nós não acreditamos nisso. Nós batistas cremos que a santificação é um processo crescente que dura a vida toda. Nós estaremos em luta contra o pecado por toda a vida, sim. Porém, queridos, percebam uma coisa: lutar contra o pecado implica em quê? Em vencer o pecado diariamente. Nós cremos que a santificação resulta em libertação do poder do pecado. E o cristão que vive em pecado ou que vive no pecado, ele é uma discordância, ele é uma incoerência com o evangelho de Cristo. Ou seja, apesar de nós não crermos que é possível não pecar mais, nós cremos que o pecado na vida de um salvo, de um cristão, não pode ser jamais estilo de vida. O pecado na vida de um crente, ele é um acidente. Você cresce constantemente. Nós cremos que a santificação nos livra então do poder do pecado. Porém, somente na glorificação, quando você estiver lá do lado de Jesus, nós seremos livres totalmente da presença do pecado. Aqui nessa terra, nós podemos sim vencer os pecados intencionais. Podemos, pela graça de Deus, viver sim uma vida santa. Ok, feitas essas observações, vamos para o assunto em si. E a coisa mais importante que nós precisamos sair daqui entendendo é que a santificação ela ocorre em 3 momentos. Ou se fosse um livro da santificação, ele seria um livro que tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo que nós chamamos de santificação posicional. Aula de teologia agora, certo? Essa santificação posicional, ela ocorre no momento da justificação, no momento que você entrega a sua vida para Jesus, e ela é resultado da ação direta
de Deus que declara um pecador como você e eu justo. Ele olha para você e fala, ó, fulano aqui é justo. Essa é a santificação posicional. O segundo capítulo é aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. E é sobre esse capítulo desse livro da santificação que nós queremos dar ênfase hoje, tá? Então a gente já volta aqui. Mas o capítulo final, como já foi falado, é a santificação final ou a santificação prospectiva. É nesse capítulo ou nesse tempo da santificação que nós finalmente estaremos livres da presença do pecado. A verdade é que todo cristão nascido de novo, selado pelo Espírito Santo, tem uma promessa, uma perspectiva, uma prospectiva de vida livre do pecado. Então, quando você estiver naquele momento lutando com o pecado, lembra disso. Eu tenho a promessa. Um dia eu estarei livre da presença do pecado. É o que Romanos 8, no versículo 29, nos diz quando ele afirma que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Você e eu seremos como Jesus. Todo discípulo de Jesus, então, tem a certeza que um dia ele será como Jesus. E como eu falei antes, o assunto de hoje não será a santificação posicional, nem a final, mas a progressiva. E olha o que o John MacArthur diz sobre essa santificação, sobre santificação. Ele diz o seguinte numa entrevista que eu vi outro dia. A santificação vem da ideia de ser separado. Lembra? Colocado à parte, mas traz a ideia de ser colocado à parte do pecado. Então, santificação é a desconexão progressiva na vida de um crente, do pecado em direção à retidão. Assim, quando você se torna um crente, você é justificado, você foi declarado justo, e então o Espírito de Deus começa um processo de não somente declarar você justo, mas de fazer você justo. Amém? E progressivamente, o Espírito de Deus trabalha na vida do crente para separá-lo do quê? Do pecado. O objetivo da santificação é que nós sejamos todos como Cristo. E que nos conformemos a Cristo. Lá em 2 Coríntios, versículo 18 do capítulo 13, diz que se olharmos para a glória do Senhor revelada nas Escrituras, nós somos transformados à imagem de um nível a outro. Somos transformados de glória em glória. Vamos de glória em glória na direção de sermos mais parecidos com Cristo. Esse, queridos, é o trabalho do Espírito Santo. Um cara chamado Steve Viers, doutor em aconselhamento bíblico, ele nos dá 3 razões porque é importante crescer progressivamente. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que nós devemos crescer porque crescimento espiritual glorifica a Deus. Você concorda com isso? Que você glorifica a Deus quando você está crescendo espiritualmente. Número 2, porque as consequências de não crescer são severas. As consequências são severas para quem não cresce. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Número 3, devemos crescer porque crescimento espiritual aumenta a nossa eficácia em ministrar para outros. Efésios, lá no capítulo 4, versículo 11 a 16, o texto que já foi lido e repetido e falado várias vezes, foi o texto exposto pelo pastor Roberto hoje pela manhã. E aí ele enfatizou a importância, né, e as características de um pastor em nossas vidas, quando ele falou domingo passado, usando esse mesmo texto. Mas esse texto também é central, porque ele diz respeito à santificação.
essa santificação progressiva, porque a santificação nada mais é que o processo de crescimento de cada membro do corpo na direção de ser mais parecido com Cristo. É isso que transforma a igreja. Veja lá comigo o texto de Efésios 4, versículo 11, ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos ao quê? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Você percebe que tem tudo a ver com crescimento esse texto? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse texto fala de crescimento? O que você acha? Quase que toda a sentença dele fala de crescimento, certo? O versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o versículo 16 é o sonho de todo pastor, certo, pastores? Olha lá comigo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte, percebe? Ele não está falando cada pastor, ele está falando de você e de mim e de todos nós. Cada parte realiza sua função. Todo corpo, cada junta, cada parte funcionando, causa o crescimento do corpo. Ou seja, quando todos estão crescendo, todos estão servindo. Quando todos estão crescendo, se todos aqui estivessem crescendo, todos aqui estariam servindo e sendo bênção e participando ativamente de tudo que acontece nessa igreja. Esse crescimento, ele tem 3 colunas fundamentais. Nesse processo, nós vemos essas colunas. A primeira coluna que fundamenta, que dá base para esse crescimento, é a palavra de Deus. Você jamais crescerá se não amar a palavra de Deus. Você jamais perceberá a mudança se não obedecer a palavra. E a obediência à palavra de Deus, sabe onde ela começa? Com a leitura da palavra de Deus. Como está a sua vida devocional? Você tem lido a sua Bíblia diariamente? Se eu for lá na tua casa e pedir a tua Bíblia, vai estar cheia de pó. Se eu pegasse o seu celular nesse momento e abrisse lá nas configurações e visse no aplicativo lá que mostra o tempo de tela, em que posição estaria lá o aplicativo da Bíblia? Primeiro, segundo, terceiro, último. E o Instagram? E o TikTok? E o Facebook? E o YouTube? Onde está a prioridade? Será que você realmente não tem 10 minutos por dia para ler a sua Bíblia? Eu acredito que todos nós aqui temos. A segunda coluna que fundamenta o processo de crescimento é a oração. Oswald Chambers disse uma frase que me impactou, achei fantástica. Ele disse o seguinte: a oração é o fôlego vital para o cristão. Não é o que faz ele viver, mas é a evidência que ele está vivo. Sabe como que eu sei que um cristão está vivo? Pela oração. Você ora? Eu não estou perguntando se você faz a sua oração antes das refeições.
Ou antes de dormir? Eu estou perguntando se o destino eterno do seu filho, do seu cônjuge, do seu melhor amigo ou amiga dependesse inteiramente da quantidade de tempo que você investe em oração. Eles estariam vivos? Na leitura da palavra e no hábito devocional, Deus fala contigo. Mas na oração você fala com Deus. E é assim que deve ser. Ainda existe uma terceira coluna importantíssima, mais um valor fundamental. Uma coluna que sustém o crescimento do cristão. E essa coluna tem sido muito negligenciada nos últimos anos. Especialmente nos últimos 2 ou 3 anos. Essa coluna se chama comunhão com o corpo de Cristo. E comunhão, ela depende inteiramente do crente. De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, lá em Efésios 4:11, qual é a função primordial de um ministro, de um pastor? Já lemos esse texto muitas vezes. Qual que é? Vê lá comigo o versículo novamente. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do quê? Do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A função de um pastor é preparar, não é simplesmente pregar. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que algo que eu amo e porque eu quero preparar vocês para fazer diferença nessa igreja. E é assim que nós pensamos. Se crescer é dever de todo crente, congregar é responsabilidade individual. Comunhão com o corpo de crentes em Cristo deve ser uma ação intencional de cada um de nós. A preocupação e a responsabilidade por crescimento, ela é individual. Pastores e mestres, eles são ferramentas para que isso aconteça. Quando você precisa de um martelo, você não fica parado esperando, né, que o martelo te ligue e diga, eu estou aqui na sua oficina, aqui indo na sua direção, por favor me encontre na garagem. Eu estou do lado da furadeira. Eu sei, claro que essa ilustração não condiz totalmente com a realidade, porque os nossos pastores aqui também, eles também são discípulos comprometidos e querem continuar crescendo nesse processo de santificação. E para que isso aconteça, nós pastores também precisamos exercer os nossos dons, os nossos talentos, e vocês precisam. É para isso que os pastores cuidam de você. Aliás, nós cremos na nossa igreja que na igreja de Cristo, cada crente é um sacerdote. Por isso tem uma responsabilidade com os princípios de mutualidade. Ou seja, você não precisa ser um oficial da igreja para cuidar de outros. Você não precisa ser um pastor para fazer discípulos de Cristo. Você só precisa ser um discípulo de Cristo. O processo de santificação, queridos, te tira do conforto do seu sofá em casa e te traz para a comunhão pessoal, amorosa e sabe o que mais? Complicada do corpo de Cristo que se reúne na igreja local. Você percebe que essa ideia, então, de que 20% das pessoas fazem 80% do trabalho, não vem de Deus, é coisa do capeta. Você percebe o que isso significa? Que 80% das pessoas não estão servindo da forma que Deus quer que eles sirvam. E que os outros 20% que estão servindo provavelmente estão cansados demais e sobrecarregados. Se você é um daqueles crentes que estão aí, a gente fala o crente da cadeira azul, né?
sentado na cadeira do crente sem se mover para a cadeira do discípulo trabalhador, você precisa reavaliar o seu cristianismo. Alguém já disse que grande parte das igrejas aos domingos de manhã são bem parecidas com os estádios de futebol domingo à tarde. Nós temos lá 30 mil pessoas desesperadamente necessitadas de exercício, assistindo 11 jovens jogadores desesperadamente necessitados de descanso. Eu espero que a nossa igreja não tenha nada a ver com isso aqui. O fato é que muitas vezes esse conceito de crescimento ou de santificação, ele é mal entendido. A santificação é sim uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas é uma ação em cooperação com o Espírito Santo. Deus está ativo na santificação, mas o homem deve estar ativo também. Eu quero finalizar dizendo que a doutrina da santificação serve não somente para exortar quem está pecando, mas também para confortar quem está sofrendo. Eu sei que muitos aqui de vocês nem precisavam ouvir toda essa história sobre servir, vocês estão servindo e fazendo muito, mas tem gente hoje aqui que precisa desesperadamente tomar uma decisão e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou crescer. Sabe que quando nós pertencemos ao Senhor, nós temos essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo para buscar a santidade. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nós vivemos. Isso não é confortante, não é confortador para você? Para concluir, eu tentei pensar numa ilustração que pudesse explicar essa relação entre o ser humano e o Espírito Santo no processo de santificação. E para minha surpresa, Deus me deu uma coisa muito esquisita para mim. Quem me conhece vai entender bem do que eu estou falando. Ele me mostrou que é uma dança. Quem me conhece sabe, pergunta para minha esposa: dançar não é o meu negócio. Pode perguntar. Alguém aqui já dançou uma valsa? Eu estava conversando ontem com o irmão Renato, que ia no CTG, dançava aquelas danças com boleadeira, né? E tem a dança gauchesca. Eu não estou falando de qualquer dança dessas de bailão, não, tá? Estou falando assim, de tipo uma valsa. Na valsa, se você está sendo conduzido, qual que é o teu trabalho? Vamos lá, vamos descobrir quem são os pés de valsa aqui. Na valsa, o teu trabalho é aprender os passos. Você aprende os passos, eu vou dançar, é mais ou menos isso aqui, certo? Você aprende os passos e se você está conduzindo, o teu único trabalho é repetir os passos e acompanhar aquele que está te conduzindo. E sabe, queridos, o que Deus quer de você hoje é que você aprenda os passos. Sabe quais são os passos? A gente já falou. O primeiro passo é a oração. Você ora. Você continua orando. O segundo passo, quem lembra? É a leitura da palavra de Deus. Você continua lendo a palavra de Deus. O terceiro passo é a comunhão. Então um dia você vem para a comunhão em Cristo, e você lê a sua Bíblia, e você continua orando, e aí você participa da escola bíblica, aí você faz a jornada do discípulo, aí você continua orando, você faz o seu devocional, você continua lendo a Bíblia. Um dia Deus te mostra que tem um pecado lá que você precisa largar, e você cresce um pouquinho, e aí você continua crescendo, você participa de um grupo, de um pequeno grupo, do PGM. No PGM Deus te fala que você precisa modificar isso aqui, e você muda, você continua crescendo, e aí você continua sendo conduzido pelo Espírito Santo, orando, lendo a palavra de Deus, comunhão com a igreja de Cristo, e o Espírito Santo vai te conduzindo, e você vai dançando com Ele. Isso é a santificação, esses passos simples. Começa com a leitura, passa pela oração, vai para a comunhão com o corpo de Cristo.
eu não vou mentir para você. O esforço é grande. Aprender a executar esses passos, ele exige esforço, sim. Um esforço enorme, que provavelmente é o tipo de esforço que levou a Paulo dizer lá em 1 Coríntios 9, no versículo 27, ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, vai ser difícil. Mas esse esforço, eu te prometo, vai valer a pena. Nada nesse mundo te dará maior senso de realização do que continuar crescendo continuamente. Nada vai te realizar mais do que saber que você está sendo separado para uso exclusivo do nosso Salvador. E saber que você está cumprindo o propósito de Deus, que é ser transformado de glória em glória, de um nível para outro nível, passo a passo. Como a palavra de Deus declara lá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. E estamos o quê? Sendo transformados. Você percebe que você não é mais o mesmo que você era há um tempo atrás? Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nessa dança, nós nos esforçamos sim, mas temos a certeza que o condutor é o próprio Senhor. Ele te ajudará a dançar. E você vai continuar crescendo e crescendo, não porque simplesmente é o seu dever, mas porque é o seu privilégio, e porque você tem o Espírito Santo que te guia e te capacita a isso. Queridos, assim como Paulo disse lá em Filipenses 1,6, eu também tenho a certeza, eu também estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós já falamos, a santificação ela pode ser vista como um livro de 3 capítulos, certo? No primeiro capítulo, que se chama justificação, é onde entra a santificação posicional que nós falamos. Nesse capítulo, o personagem principal, que é Deus, resgata você. E Ele te livra da pena eterna do pecado. Ele te livra de uma vida de sofrimento eterna num lugar de fogo eterno chamado inferno. No capítulo 2 desse livro, ele nos guia na batalha contra o poder do pecado. E no capítulo final, ele te leva para o reino perfeito, onde você estará separado do pecado e de tudo que é ruim eternamente. Eu quero hoje dar uma oportunidade para você que porventura ainda não passou pelo primeiro capítulo. Eu peço que todos vocês abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Eu quero falar com você que porventura hoje precisa ouvir a voz de Deus. Querido, querida, saiba que Ele te chama pelo seu nome. Basta você aceitar o presente dEle. Nesse capítulo número 1, o seu único papel é crer que Ele te ama e que Ele te perdoa. Sua única ação é aceitar o presente dEle
e dizer: perdão, Senhor. Você hoje está dizendo isso: perdão, Senhor. Você aceita hoje o presente de salvação? Tudo que você precisa é dizer: perdão, Senhor. Talvez você nunca tenha feito uma oração de entrega dizendo para o Senhor Jesus. Talvez você está em casa e nunca fez essa oração. Eu quero ajudar você a dizer: perdão, Senhor, eu preciso da tua justificação, eu quero ser declarado justo. É muito simples. Você aí no silêncio do teu coração simplesmente fala para o Senhor algo do tipo: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso a minha necessidade de um Salvador e eu entrego a minha vida ao Senhor. Você está fazendo essa oração hoje dizendo: perdão, Senhor? Se você está fazendo essa oração hoje, levanta a sua mão só para eu identificar e me alegrar com você. Alguém dizendo: amém, estou vendo aqui, que legal, jovem aqui, glória a Deus, que alegria. Alguém mais está fazendo essa oração? Deus te abençoe. Fico feliz, glória a Deus por isso. Mas alguém está dizendo: eu preciso do perdão do Senhor Jesus. Eu preciso da justificação. Esse livro, ele não termina com a justificação. No 2º capítulo, nós vemos a missão sendo cumprida. Altos e baixos, vitórias e desafios. O 2º capítulo, ele é intitulado Santificação. E é esse capítulo que mostra a jornada dura, mas cheia de alegrias, que é o processo de crescimento. E talvez você já tenha certeza da tua salvação, mas se sente preso a um pecado que te impede de crescer. Talvez você simplesmente nunca tenha ouvido ou entendido que você precisava crescer. E hoje é o dia que você decide iniciar um processo de crescimento contínuo. Esse processo, ele pode começar hoje mesmo, mas ele deve continuar amanhã de manhã, quando você acordar. E durante a semana, enquanto você prioriza o seu tempo devocional, talvez o passo que você está dando hoje é decidir que de hoje em diante o seu período devocional será prioridade. Quem sabe você percebeu hoje que precisa estar na comunhão com os irmãos, em um pequeno grupo, ou precisa aprender mais sobre a Bíblia. Se o seu desejo é crescer, é buscar santificação, é vencer pecados que constantemente têm vencido você, mas hoje você decide lutar, e como Paulo lutava, você hoje está decidindo: Senhor, eu preciso crescer. Tem alguém dizendo: Senhor, hoje é o dia que eu vou buscar a santificação, eu vou crescer, eu vou começar a dançar essa dança contigo. Tem alguém fazendo isso? Levanta sua mão, deixa eu ver você, eu quero me alegrar contigo. Amém, que legal, glória a Deus. A gente está aqui para te ajudar a crescer juntos. Você não está sozinho, eu preciso continuar crescendo e eu quero te ajudar a crescer. Esse é um compromisso que você faz, não de ser perfeito, mas de não desistir, de voltar a crescer. Finalmente, o capítulo 3, no livro da santificação, nós temos o final feliz. Tudo termina bem, felizes para sempre. O inimigo é derrotado de uma vez por todas. Fica de pé comigo. Fica de pé, por favor. É por causa desse capítulo que nós temos a certeza, é por causa disso que nós podemos e devemos servir o Rei que um dia nos fará completamente santos. Servimos para crescer, servimos para abençoar, servimos para ver vidas transformadas. Você decide hoje se envolver
no serviço do Senhor? Você talvez ainda não é um voluntário, talvez você não seja um líder, talvez você hoje diga, eu preciso continuar crescendo, eu quero ser um líder. Nós temos muitas oportunidades para servir. A gente vai orar, a banda vai tocar, e eu quero te desafiar, se você, primeiramente para aqueles que levantaram a mão dizendo, perdão Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero me alegrar com você. Hoje é dia de festa na sua vida, porque você disse perdão, Senhor. E o Senhor te perdoou e Ele disse, agora você não é mais pecador. E sabe como que eu te enxergo? Você é justo. Eu quero te convidar aqui na frente também. Agora, se você entendeu que precisa crescer, se você quer buscar oportunidades para crescer, nós teremos aqui conselheiros, pastores, você converse com a gente. Nós queremos te ajudar a crescer. A banda vai cantar e a gente vai orar. E eu estou aqui, eu quero te receber, eu quero orar com você. Se você disse perdão, Senhor, se você disse eu quero continuar crescendo, ou eu quero me envolver na comunhão. Chega aqui, você que disse, chega aqui. Você que pediu perdão dos seus pecados, chega aqui. Não há nada, Deus te abençoe, irmão. nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, Mais alguém? nada melhor que meu Deus, e não há nada, nada melhor, não há nada. Se hoje você está falando, chega aqui. Nada melhor que meu Deus. Se hoje você está dizendo, Senhor, eu quero crescer, eu quero me envolver mais com essa comunidade, chega aqui também, conversa com os dos nossos pastores, dos nossos líderes. A gente quer pegar o seu nome, o seu número, ligar para você e dizer, ó, nós temos oportunidades. Chega aqui também se você quer continuar crescendo. Torna o luto, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz. Senhor, nós somos gratos a Ti porque nesse grande livro que é a santificação, a maioria de nós aqui já foi justificado e somos santos aos Teus olhos, Pai. Obrigado porque isso nos dá a certeza que um dia estaremos livres não somente da pena do pecado, mas da presença do pecado, Pai. E enquanto isso, nós como igreja do Senhor, pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos conduza na santificação progressiva, Pai, no crescimento contínuo. Pai, hoje nós vemos pessoas aqui dizendo perdão, Senhor, e nós nos alegramos porque a Tua palavra diz que existe festa no céu. Nós temos pessoas aqui dizendo eu quero servir, eu quero continuar crescendo, eu vou me esforçar, eu vou aprender esses passos e vou depender da Tua condução, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo em sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. É no Teu nome, Pai, que oramos. Amém. Amém, queridos.